voltamos com o Bom Dia Criativa. Compromisso com a notícia. Agora são 8h08, de volta aqui com o Bom Dia Criativa desta sexta-feira, hoje dia 3 de setembro de 2021, até as 9 da manhã. Você fica muito bem informado aqui pelos 989 da Criativa FM. Participe conosco, 996659890, nas nossas lives pelo canal do Facebook e também pelo canal do YouTube, que a partir de agora nós temos a entrevista com o prefeito Mário Pardini aqui nos nossos estúdios. Júnior? Já está aqui no estúdio do Bom Dia Criativa, é a primeira entrevista que nós fazemos aqui no Bom Dia Criativa presencial, depois de muito tempo, né? O prefeito já está aqui, temos uma distância, formamos um triângulo aqui, né? É uma distância de mais de 2 metros de distância, 2,5 metros. Eu estou mais longe ainda do prefeito de Botucatu, Mário Pardini, que traz o seu bom dia à população de Botucatu através dos microfones da Criativa. Bom dia, prefeito, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Júnior, bom dia, Anderson, bom dia, Celso, Guilherme, que me acompanham aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Criativa, um prazer estar aqui novamente. Bom, tem bastante pergunta já chegando, né, Anderson? E é sempre... A gente sentiu falta, os ouvintes sentiram falta, né, desse bate-bola, desse pinga-fogo, como o prefeito costumou a dizer que era aqui na Criativa FM. Daqui a pouco nós vamos com mensagens dos ouvintes. Na última oportunidade que o senhor esteve presente aqui no estúdio da Criativa FM, no Bom Dia Criativa especificamente falando, ainda... Estávamos bem no comecinho da pandemia, né, prefeito? Ou melhor, acho que foi no final do ano passado, né? Quando o senhor veio aqui. Estávamos no comecinho dessa segunda onda. De lá para cá, muita coisa mudou e hoje Botucatu já começou até antecipando o calendário do estado a vacinar idosos novamente na dose de reforço, né? É um avanço que nós tivemos, especialmente no estudo de efetividade da AstraZeneca, Oxford, Unesp, Fiocruz, Prefeitura de Botucatu, e que muito possibilitou Botucatu avançar nessa questão, e que possibilitou também que o prefeito estivesse aqui presencialmente, e aos poucos vamos retomando a nossa rotina. Prefeito, começo perguntando para o senhor, eu acho que tem muita gente perguntando, questionando sobre a vacinação de adolescentes, e Botucatu também se antecipou ao calendário, fez uma vacinação no último domingo com um número muito expressivo de adesão dos adolescentes, até faltou vacina para alguns adolescentes e a prefeitura está correndo atrás disso. E Botucatu se mantém firme ali no topo do ranking nacional em número de vacinados, né? Estatisticamente falando. Verdade, Júnior. A gente adotou essa estratégia desde o início da pandemia, a gente sempre foi a cidade que primeiro vacinou, né? Mesmo quando a gente não tinha ainda o estudo de efetividade com a Universidade de Oxford, com a AstraZeneca, Fiocruz, Unesp, né, Fundação Bill e Melinda Gates. Então, a gente recebia a dose ou no mesmo dia, ou no outro dia a gente já imunizava. Então, foi assim com a vacina que a gente recebeu da Pfizer para vacinar os adolescentes acima de 12 anos. A gente recebeu num dia, no outro dia a gente já montou. Na verdade, a gente recebeu na sexta-feira, se eu não me engano, ou no sábado de manhã. No outro dia a gente já montou esse grande evento de vacinação em massa do público adolescente acima de 13 anos, né? Porque a gente não ia ter dose para vacinar a população, os adolescentes de 12 anos. Algumas cidades adotam uma estratégia de fazer agendamento, vacinar por faixa etária. Como a gente tinha as doses para vacinar, e a gente fez as contas, para vacinar quase todos os adolescentes de faixa etária superior ou igual a 13 anos, a gente preferiu aplicar o mais breve possível do que demorar uma semana, 15 dias para ir aplicando as vacinas. Foi isso que foi feito. Eu acho que a imensa maioria da população compreendeu esse esforço mais uma vez, dos profissionais de saúde, também em disponibilizar o seu domingo para que a gente pudesse fazer um grande evento de imunização. Isso aconteceu e a gente vacinou cerca de 80% dos adolescentes acima de 12 anos. Agora a gente precisa receber um novo lote de vacinas da Pfizer, que é o laboratório que a Anvisa autorizou para aplicar nesse público. Tão logo a gente receba, que deve ser depois do feriado, a gente organiza mais um evento para vacinar os 20% dos adolescentes que precisam. O importante é que a gente tem uma parcela muito grande dos adolescentes já de Botucatu também imunizados, e a cada dia a gente, como você fala, a gente consolida esse posto de cidade mais vacinada do Brasil, que é bastante importante, não só
do ponto de vista de visibilidade, de ranking, mas muito mais importante para a proteção da população. Você vê, né, finalizando a minha resposta, você vê que hoje o Botucatu também cada vez mais se consolida como a cidade no Brasil com a menor taxa de mortalidade por Covid-19. Esses dias nós tivemos aí mais 12 novos casos da variante Delta na cidade de Botucatu e se preocupa. O número pode ser ainda maior porque são exames de 2 semanas atrás ainda, né? A variante Delta que ela é mais transmissível, porém praticamente todas as pessoas que tiveram variante Delta, muito em virtude da vacinação que nós tivemos em massa na cidade de Botucatu, tiveram consequências leves, né, da doença. Mas com esse perigo da cepa Delta, que deve ser a predominante em Botucatu, e com um evento aqui em nossa cidade que vai trazer aproximadamente 4.000 pessoas nos próximos dias, que preocupação que o senhor tem como prefeito de Botucatu e se o município vai realizar algum tipo de protocolo sanitário para essas pessoas? Júnior, acabou de sair, está rodando na imprensa de todo o Brasil já que a capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem hoje 70% dos casos, 69,7%, então, portanto, 70% dos casos já são da variante Delta. Eu já falei aqui na Criativa mesmo, na entrevista dessa semana, que a Delta já é predominante aqui. E a gente sabe disso porque a gente sequencia geneticamente, né? Então a Delta já é predominante no estado de São Paulo, provavelmente há bastante tempo, é que os municípios não fazem sequenciamento genético, né? E mesmo assim, se você observar os boletins epidemiológicos, mesmo assim a gente tem ou mantido ou reduzido o número de casos. Antecipando, lógico que a gente precisa consolidar os dados de hoje, de amanhã, para fechar essa semana epidemiológica, mas antecipando eu posso te falar que a gente deve ter mais uma semana de redução de casos, mesmo a Delta sendo provavelmente predominante. Então, isso fruto da vacinação em massa. A gente não pode esquecer, né, o quanto que esse setor e os trabalhadores desse setor de hotéis, bares e restaurantes sofreram por quase 2 anos de pandemia, né? Foi o setor que mais sofreu, com certeza. E a gente agora tem uma população inteira vacinada com segunda dose, né? A gente tem os adolescentes, 80% dos adolescentes acima de 12 anos vacinados. A cidade de Botucatu já iniciou a imunização com dose de reforço de idosos. A gente vai lançar, muito provavelmente, na próxima semana, a gente vai anunciar amplamente para toda a imprensa uma outra ação de imunização de idosos com terceira dose, né? Então a cidade de Botucatu hoje é uma das cidades mais vacinadas no mundo, né? A gente tem um setor que sofreu muito, pessoas que ficaram desempregadas, que tiveram prejuízo muito grande, né, social em relação a esse tempo que ficaram sem trabalhar, e um evento como o Brasil Ride que traz, né, dividendos para a cidade, gera empregos mesmo que momentâneos, né? Então, as nossas decisões serão sempre coerentes, mais uma vez uma decisão coerente, com protocolos de biossegurança, na partir da utilização de máscaras. A gente vai reforçar isso para o Mário Roma, que é o organizador desse evento aqui em Botucatu. O Mário, que é um grande parceiro da nossa cidade, para reforçar, para que utilizem máscaras na partida. Esse evento vai se dar quase que tempo integral em estradas rurais. Os atletas voltam para o hotel praticamente para descansar e dormir e fazer suas refeições no hotel. Praticamente não se deslocam pela cidade, tudo muito bem organizado, com aprovação da nossa Secretaria de Saúde, autoridade de saúde do município. Então, existe muita responsabilidade e prudência em todas as decisões que a gente toma, mas também coerência, né? Com esse nível de imunização que a gente tem. Se a gente continuar estabelecendo medidas muito restritivas, a gente vai sufocar a economia e vai gerar centenas de desempregados aqui em Botucatu. Não é o que a gente quer. Vamos começar com as perguntas dos ouvintes, vamos né, lá, Anderson? Vamos lá, tem uma sequência aqui. Eu vou trazer uma pergunta de um ouvinte que durante a semana mandou algumas imagens preocupantes, inclusive foi citado o nome do prefeito, o que o prefeito poderia fazer com relação a isso. Nós temos um problema ali na Fazenda Lajeado, na área histórica, que é uma área tombada, e eu acho que todo mundo entende que o Lajeado faz parte da história de Botucatu, né? Ela não pode ser simplesmente reduzida à história de uma universidade, ela faz parte da história de Botucatu. E uma área tombada pelo patrimônio histórico, na área histórica ali, que simplesmente a área está abandonada,
né? A área está abandonada, o Acontece Botucatu trouxe uma reportagem no começo do ano, me parece que nada foi feito, nenhuma providência foi tomada. As fotos dos ouvintes, eu não me lembro o nome do ouvinte, Anderson, se ele era trabalhador ou estudante. Ele é estudante de pós-graduação. Estudante de pós-graduação. As imagens estão na tela, inclusive. Assim, uma situação triste de ver. O senhor tem conhecimento do que acontece nessa área, que talvez seja a mais conhecida de Botucatu? O lajeado? O lajeado. Tá, não é uma área específica dentro do lajeado, é o lajeado como um todo. O lajeado como um todo, mas aquela área histórica, né? Por exemplo, Museu do Café. Museu do Café. A ponte que caiu. A ponte que caiu. Chuvas. Pessoas que têm problemas com acesso ali pela rodovia, não podem cruzar, enfim. Uma parte tão importante da nossa história, né? Que me parece que está sendo largada. Júnior, eu confesso que desde o início da pandemia, né, em função de uma determinação da gestão da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, ali no campus Lajeado, eu não entro mais no Lajeado. Eu frequentava muito, praticamente todo final de semana eu estava caminhando no Lajeado e via as áreas muito bem cuidadas, né? A última imagem que eu tenho no Lajeado é essa, mas faz praticamente 2 anos que eu não volto. Me comprometo, né, a, saindo daqui, entrar em contato com a administração da Fazenda Lajeado, né, para entender um pouco o que está acontecendo além da ponte. Da ponte eu estou sabendo, tivemos uma reunião já, eu passei para a gestão do campus que a gente precisava terminar primeiro as pontes aqui da região urbana, que é a responsabilidade direta do município, né, e que depois a gente ajudaria, pelo menos no encaminhamento dessa demanda junto ao governo do estado, para concluir a etapa de reconstrução da ponte do Lajeado. Eu sei que eles já avançaram bastante, com mão de obra própria, lutaram para poder chegar no que eles chegaram, que é o reposicionamento do tabuleiro da ponte, né, e mais algumas obras complementares. Agora falta as obras de proteção dos taludes, né, a reconstrução dos muros-alas, né, guia, sarjeta, obras de drenagem, pavimentação asfáltica e reposicionamento do guarda-corpo, é a informação que eu tenho. Então, o escritório de projetos da Prefeitura de Botucatu está transformando essas informações que a gente recebeu num pacote técnico para apresentar para o governo do estado para tentar levantar esses recursos para reconstruir a ponte. E se o governo do estado não ajudar, havendo possibilidade para o município, que a gente tem inúmeras obrigações com a cidade também, aportar recursos, sim, por que não, dentro da Unesp, da Fazenda Lajeado, que é um patrimônio de Botucatu, como você mencionou, para reconstruir a ponte. Com relação à manutenção dos prédios históricos, né, e outras manutenções dentro da Fazenda Lajeado, eu desconheço porque não entrei mais lá em função da proibição. Saindo daqui, entro em contato com a diretoria da Fazenda Lajeado para poder entender o que está acontecendo e ver como que o município pode ajudar. Senhor aqui, mas é quase que impossível reconhecer essa área aqui. O senhor conhece? O senhor consegue reconhecer? Não. É o Lago dos Patos, por exemplo. Esse é uma clara imagem da situação de abandono. O Terreiro do Café, o senhor não quer nem ver como está a situação lá. Tá. Mas a pergunta foi mais no sentido, né, Anderson? O que o prefeito, a figura institucional do prefeito pode fazer em conversar com a universidade para que uma história tão bonita de Botucatu, que faz parte da história de milhares de famílias, né, o que pode ser feito para que aquilo lá não fique abandonado, não seja destruído com a ação do tempo e com a falta de manutenção, repito, de uma área tombada. O Condefat também precisa ser cobrado com relação a isso. E até aproveitando, já que o senhor vai falar com a universidade, uma demanda enorme que nós temos aqui é com relação ao acesso ao lajeado, porque esse acesso foi restrito, né, no início da pandemia, até em função de todas as normas que o governo do estado de São Paulo acabou colocando. Fechamento de parque, proibição de acesso a parques e tudo mais. E isso já não existe mais no estado de São Paulo, né? Tá tudo liberado. Você vai para São Paulo, Ibirapuera está liberado para as pessoas caminharem, fazendo suas atividades. E Botucatu continua fechado. Até um tempo atrás tinha lá, fechado até a data tal. Agora já é por tempo indeterminado. Então, a população gostaria muito de uma resposta com relação a isso. Então, se eu puder intermediar, a gente gostaria muito. Não, sem dúvida. É importante deixar bem claro, né, que a responsabilidade de administração do campus, da Fazenda Lajeado, corte de grama, asseio de pavimentação, embora a gente sempre ajudasse com relação à pavimentação, manutenção dos prédios históricos, zeladoria do campus sempre foi de responsabilidade da Unesp e da FCA. Sem dúvida nenhuma, sabendo dessa situação, vou entrar em contato, sim, com a administração do campus para poder
entender como o município pode ajudar, ou entender o que está acontecendo e também discutir a possibilidade de abertura. Afinal de contas, a gente está chegando, né, daqui a pouco a gente chega no verão, as pessoas vão querer aproveitar e ali é uma área aberta de caminhada, né, e que faz muita falta para a cidade de Botucatu, sim. Sempre respeitando a autonomia da FCA, da reitoria da Unesp, porque a gente tem um relacionamento muito bom. Muito bem, começamos com as perguntas aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, Júnior, Anderson, Diego Freitas, ouvintes todos os dias. Primeiramente, queria deixar os parabéns ao prefeito de Botucatu. Já morei em outra cidade e não me lembro de ter visto uma gestão tão bem feita. Prefeito, moro no Ouro Verde, passo pela Avenida Joaquim Amaral Amando de Barros diariamente. Uma avenida bem movimentada, né? Uma movimentação muito grande, de carros principalmente, só que está muito ruim lá a questão do acesso, enfim. Tem alguma obra futura para aquela região? O Diego Freitas. Diego, bom dia, prazer falar com você, obrigado aí pelo reconhecimento do trabalho que está sendo feito, né? Eu vou retransmitir esse parabéns, né? Essa compreensão de tudo que está sendo feito aos servidores públicos, que são os principais responsáveis por tudo que é feito aqui na nossa cidade. Diego, eu preciso levantar, né? Eu preciso primeiro, se o Anderson puder me passar seu contato, né, para que a gente possa conversar por WhatsApp, para entender quais são as principais demandas, o que você enxerga de possibilidade de melhoria daquela região, vai ser para mim bastante útil, né? Preciso entender o que você pensa de melhoria de viário, de urbanização daquela região, que realmente é bastante importante, de acesso a bairros importantes. Então, se o Anderson puder me encaminhar esse contato, me comprometo de entrar em contato com você, para que a gente possa discutir quais são as melhorias que você enxerga para aquela região, para que a gente possa planejar, para que a gente possa fazer os projetos, orçar e depois licitar e executar as obras de melhoria. É sempre assim que acontece na administração pública. Quando você tem que melhorar a infraestrutura, nem sempre é rápido, mas a gente tem dado respostas que têm satisfeito a população. Pergunta do Emerson Maia. Bom dia. Por gentileza, eu gostaria de saber se a prefeitura tem como conseguir transporte para os alunos do Vida Nova Botucatu para o centro, porque está difícil conseguir vaga no período da manhã, no caso, nas escolas ali em Rubião Júnior, porque está tendo uma demanda muito grande e não está conseguindo vaga para todo mundo. O prefeito tem como ajudar a gente? Emerson Maia. Emerson, bom dia, prazer falar com você. É claro que a gente vai ajudar. Eu acho que o problema não é transporte, o problema é vagas na região de Rubião. Tem uma escola que é a Escola do Caimã, que a obra foi paralisada, a construtora paralisou aquela obra, uma escola de tempo integral que a gente não entregou para a comunidade, a gente está se empenhando agora para tentar entregar já no próximo ano letivo. Essa situação de vagas vai melhorar. Mas é preciso olhar, fazer um censo direitinho, ver quantas crianças que têm que se deslocar para o centro de Botucatu para estudar, porque não tem vaga em Rubião Júnior. Também vou pedir seu contato para o Anderson, para passar para a Secretaria de Educação, para buscar uma alternativa. Ou de vaga para as crianças lá em Rubião, se não houver vaga, tem que ter transporte, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai se organizar assim, Anderson, e pode ter certeza que a gente vai buscar uma solução em conjunta com vocês para poder atender as crianças. Anderson, se você puder mandar esse contato para mim, para que a gente faça contato com o Anderson, eu agradeço. Próxima pergunta do Gustavo, vamos ouvi-lo. Bom dia a todos, meu nome é Gustavo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito. Eu tenho alguns entulhos de fim de obras aqui na minha casa e eu gostaria de saber se a prefeitura disponibiliza algum local que eu possa estar descartando esse entulho, entendeu? De maneira certa, entendeu? Eu estaria colocando dentro de alguns sacos no porta-mala do carro e estaria levando nesse local, entendeu? Deve dar aí, sei lá, no máximo 1 metro cúbico de entulho, entendeu? Se você puder me falar como que a gente faz o descarte correto disso aí, eu agradeço. Bom dia a todos aí. Gustavo. Gustavo, bom dia, prazer falar com você. Depende do entulho, né? Você não relatou na mensagem qual o tipo de entulho, se é resto de material de construção civil, se é poda de árvore, se é outro tipo de entulho. Então também é importante o Anderson passar esse contato para a gente. Vou pedir para o Felipe, da Secretaria do Verde, entrar em contato com você para entender qual o tipo de entulho que é, qual que é o volume, você já antecipou cerca de 1 metro cúbico,
para que a gente possa disponibilizar, te orientar em relação a levar, né, a transportar esse entulho para os locais que são aptos a receber. Pergunta para o prefeito sobre o concurso público de 2020, que foi suspenso na época por causa da pandemia, se ainda teremos esse concurso. É a Samanta Ferreira. Samanta, bom dia, prazer falar com você. Tive reunião ontem com a Secretaria de Governo, Fábio Leite, para a gente definir essa situação e a gente deve republicar até o final do ano, né, esse concurso público que foi interrompido no início de 2020. Esse concurso é específico para os cargos vagos, porque a gente, em função da Lei 173, a gente não pode contratar para novos cargos, né? Então é reposição de vagas, mas também em 2021, superada a questão da Lei 173 do governo federal, que impede a ampliação de gastos com recursos humanos na administração pública, a gente quer abrir um novo concurso para ampliação de vagas, até porque a gente tem posto de saúde para inaugurar, escolas para inaugurar, e a gente vai precisar de novas vagas, e também para vagas de reposição, né? Então, provavelmente a gente deve ter, no espaço aí de 12, 18 meses, mais 2 concursos públicos, um para reposição de vagas que já estão pendentes e outro para criação de novas vagas, esse talvez em 2022. Para quem pagou, prefeito, a inscrição desse concurso e de repente nesse meio tempo já conseguiu emprego ou passou em um outro concurso, alguma coisa nesse sentido, o dinheiro será devolvido? Então logo a gente publique, né, o edital convocando as pessoas que fizeram a inscrição a participar do concurso, né, e o concurso acontecer, e as pessoas que já pagaram, estão em outro emprego e que não foram reembolsadas, a gente vai buscar alternativas de reembolso, sim. Nosso ouvinte Vaguinho, bom dia a todos, parabéns prefeito Pardini. Com certeza o evento desse final de semana trará muitos benefícios para a nossa cidade, principalmente ao comércio local. Excelente final de semana a todos. Bom dia a todos da Criativa, quero agradecer... Pois não? Perdão, deixa só, quando eu fiz a pergunta ao prefeito, e uma explanação que eu fiz essa semana aqui, é um evento, é quase que um 13º do setor de serviços, o Brasil Ride, muita gente espera. A minha crítica não era com relação a isso daí, aliás, não critiquei a realização do evento, fiz apenas uma pergunta se haveria um protocolo sanitário dessas milhares de pessoas que estariam aqui. Em hipótese alguma, eu quis colocar em xeque a realização do evento, que é um alento enorme para o setor de serviços. Bom dia a todos da Criativa. Quero agradecer ao prefeito pelos investimentos na nossa Secretaria de Infraestrutura com a compra de novos caminhões e equipamentos. Isso com certeza ajuda muito no desempenho das nossas funções. Valeu, Pardini. É o nosso ouvinte Alexandre que mandou aqui, prefeito. Então, primeiro, Vaguinho, agradeço, né, a sua participação no programa, né, um abraço para você e tenho certeza sim que o Brasil Ride, respeitando todos os protocolos de biossegurança, em uma cidade totalmente vacinada, ele traz benefícios importantes, né, para o comércio, para o setor de hotéis, bares e restaurantes, que sofreu muito e contribuiu muito nessa pandemia para que a gente tivesse indicadores, para que a gente tenha indicadores tão positivos quando a gente compara com o cenário nacional. E o Alexandre, né, ele deve ser servidor, pelo que ele fala, deve ser servidor da Secretaria de Infraestrutura, ou pelo menos um munícipe que vê o nosso esforço na troca de equipamentos, e a gente precisa evoluir muito na troca de equipamentos na Secretaria de Infraestrutura e em outras secretarias, mas o empenho está acontecendo, então te agradeço pelo reconhecimento, né, e por compreender que não é fácil, não é fácil, além de todas as obras que a gente fez, da reconstrução da cidade, do enfrentamento da pandemia, tudo que a gente aplicou de recurso na saúde para que a população fosse assistida aqui em Botucatu, a gente ainda conseguir trocar a frota, né, trocar equipamentos para a gente melhorar a prestação de serviço para a população. Não é fácil. Eu agradeço, Alexandre, pelo reconhecimento. O Carlos Oliveira, bom dia, amigos. Anderson, o nosso prefeito, parabenizo mais uma vez pela excelente gestão do Pardini, que Deus continue iluminando as suas decisões. Júnior, segue por aí que o meu microfone aqui deu algum tipo de problema. Aqui. Tá. O prefeito, uma questão que muita gente perguntou durante a semana, mandando mensagens com relação à volta às aulas, né? E um novo decreto que permitiu 100%, a volta de 100% dos alunos desde o dia 1º de setembro. E o novo decreto que foi publicado, ele retirou aquela obrigação da distância mínima de 1 metro, né? Isso foi até
Teve uma fala da secretária Cris Amorim ao vivo na TV Tem, falando realmente que não tinha mais essa exigência. O senhor recebeu muita demanda das escolas, dos professores, dos servidores com relação a isso? Sinceramente, não, Júnior. A gente não pode ser hipócrita, né? Todas as escolas particulares, elas já tinham retomado integralmente o ensino. Isso me incomodava muito, muito, porque as crianças de uma classe social média, alta, elas puderam retomar, as escolas se adaptaram, houve um empenho muito grande das escolas particulares, inclusive estão de parabéns, para poder receber 100% dos alunos, né? Mas nas escolas particulares, a gente sabe que o distanciamento de 1 metro, ele também não acontece. Especialmente quando você... na hora do recreio, né, nas brincadeiras, crianças mais jovens. Então, o contato acontece naturalmente. Não é possível você voltar integralmente com as aulas sem falar que não há o contato bastante intenso das crianças. Então, nas escolas municipais, eu tinha que continuar fazendo o revezamento. Nas escolas particulares, as crianças frequentando. O que ia acontecer? Esse abismo social e de conhecimento ele ia ser ampliado a cada dia, né? E foi uma decisão discutida com o Dr. André Spadaro, né? A gente vem acompanhando os indicadores de taxa de contágio das crianças nas escolas. Botucatu, eu posso garantir que a gente tem a melhor vigilância epidemiológica do estado, talvez do país. A gente faz pool de saliva para todos os casos suspeitos em todas as escolas, sejam dos servidores ou dos alunos, todos os servidores da educação vacinados com a 2ª dose. Então, foi o momento de retomar as aulas em respeito aos pais e mães das crianças e especialmente em respeito às crianças que, né, essa situação de retomada integral das escolas particulares, né, e na rede pública municipal não podia retomar integralmente, havendo o revezamento. A criança vai ir na escola uma semana, na outra semana não vai. Isso me incomodava bastante e eu, lógico, respeitando as opiniões contrárias e conversando com o Dr. André Spadaro e com os profissionais de saúde da nossa Secretaria de Saúde, a gente entendeu que era o momento de retomar as aulas. Lógico, qualquer situação diferente, se houver um aumento de contágio, uma situação mais que nos preocupe mais, a gente toma outro tipo de decisão. Nesse momento não, é vigilância epidemiológica, os casos positivos vão ser testados, pool de saliva, se a gente tiver que paralisar as atividades numa sala, numa escola ou outra, a gente vai fazer, mas as crianças precisam retomar as aulas. Eu perguntei isso porque num outro veículo que eu presto serviço, publiquei com relação à distância mínima e algumas pessoas estavam mais revoltadas, dizendo que aquilo era mentira, que estava sendo publicado. Enfim, talvez por isso que eu perguntei se o senhor recebeu algum tipo de questionamento por parte de profissionais da educação. A gente, um questionamento ou outro, uma crítica ou outra, a gente sempre recebe, foi isso ao longo da pandemia inteira, mas a gente tem que tomar decisão. E eu sempre estabeleci o equilíbrio como o centro das nossas tomadas de decisão. De novo, uma cidade inteira vacinada, 80% dos adolescentes acima de 12 anos vacinados, todos os profissionais da educação vacinados, utilizando o EPI, controle epidemiológico, pool de saliva para todos os casos suspeitos ou positivos. A gente tem que retomar as aulas, senão, se retomar as aulas só na educação particular, na rede pública municipal e estadual, não retomar, a gente está sendo injusto. Nosso ouvinte Danilo tem uma pergunta aqui, vamos ouvi-lo. Bom dia, meu nome é Danilo, primeiramente ótima sexta-feira a todo mundo aí, bom feriado. Gostaria de fazer uma pergunta para o Pardini. Eu fui correr esses dias na ciclovia que vai para a Unesp, e chegando lá perto da Unesp, a prefeitura fez uma obra grande ali para vazão da água da chuva, acredito eu, e colocou um alambrado lá. Esse alambrado já faz um tempo que está no chão, que tiraram por algum motivo, né, eu não sei qual motivo e esse alambrado que está no chão, os buracos que foram feitos para fixar esse alambrado, já está formando uma erosão ali por causa da chuva, de água que está caindo nesses buracos, e pode ser que prejudique até esse serviço que foi feito ali, esse investimento que foi feito ali, né? Foi feito uma terraplanagem ali, foi feito um serviço para
para não desbarranque aquela parte ali, não atinge até a pista, né? E tá tendo nesses buracos, eu passei e vi que tem uma erosão ali já. Gostaria de saber do prefeito se ele tá por dentro disso daí, como é que tá, né? Se ele tá sabendo. Tá bom? Obrigado. Ótimo dia a todos mais uma vez. Completar a mensagem do Danilo ali na ciclovia, né? A hora que acaba dentro do manto. Eu não sei se derrubaram o alambrado ou se retiraram o alambrado para fazer alguma obra. Ali já é, eu não sei se é DR ou se é rodovias do Tietê ali, DR. E tem ali algumas pedras que colocaram e sem o alambrado e a proteção, quem cair ali tá lascado, como diria o outro. Danilo, bom dia, prazer falar com você. Essa obra foi feita pelo DR porque essa rodovia é de responsabilidade, administração e concessão do DR. Foi bom você falar isso para a gente, trazer essa informação, porque a gente vai estar acionando o DR, a administração do DR aqui em Botucatu e também em Bauru, para que tome providências. Ali sempre foi um ponto de confusão, né? É DR ou é rodovias do Tietê? A gente sabe que a Antônio Butinholli, ela não está no plano de concessão, ninguém sabe por que até hoje. Mas é que como ali é quase uma alça de acesso a Rondon, por isso existia dúvida, né? Se era DR ou se era concessionário rodovias do Tietê. Então o prefeito esclarece aí, é DER. Vamos lá, Patrícia pergunta o seguinte: olha, queria saber os alunos da escola do 24 de maio que residem no bairro Santa Maria, Jardim do Bosque 1, 2 e Maria Luísa, e para todos. Tem direito a usar o ônibus escolar? E caso tenha, se há algum ônibus que passa por ali. Obrigado. Patrícia. Patrícia, bom dia, prazer falar com você. Depende do ponto, né? A gente sempre tem que também estabelecer um raciocínio de bom senso aí. Tem algumas casas no Santa Maria que são muito próximas mesmo do 24 de maio, da escola 24 de maio. Lembrando que também a escola Santa Maria, a escola de tempo integral, é uma escola que sofreu nesse período de pandemia com paralisação, a empreiteira deixou as obras, mas já existe solução da gente começar o próximo ano letivo com essa escola aberta, e isso resolveria esse problema de transporte. Eu vou pedir, como que é o nome dela? Patrícia, perdão. Patrícia, eu vou pedir para que você entre em contato com a Secretaria de Educação para levantar qual que é o raio, qual que é a distância da sua casa e da casa das outras crianças até a escola do 24 de maio, para a gente definir a necessidade de utilização de ônibus ou não, né? Se você tiver dificuldade, o Anderson pode passar também o contato seu, eu faço questão de encaminhar para a Secretaria de Educação para que entre em contato com você e defina, né, essa necessidade de utilização de ônibus. Tem o bairro Para Todos, que está distante do 24 de maio. Tem o Santa Maria, que está mais próximo, talvez 2, 3 quarteirões da escola do 24 de maio. É necessário estabelecer essa lógica para que a gente continue aplicando os recursos públicos adequadamente. Lógico, 2, 3, 4 quarteirões, acho que é possível andar a pé, né, para ir para a escola. Né? Mais do que isso, a gente tenta buscar soluções e a logística para poder atender as crianças com o maior prazer. Bom dia a todos, é a nossa ouvinte Claudineia. Meus parabéns ao nosso prefeito pela dedicação. Nós, moradores aqui da cidade de Botucatu. Sou sua fã, Deus lhe abençoe, prefeito. Tu é arretado, um beijo. É a nossa ouvinte Claudineia. Bom dia a todos, parabéns, prefeito Pardini, pelo que vem fazendo por Botucatu. Estamos com um problema na rua Bento Lopes, na travessa do prédio Amarelo, aqui em Rubião Júnior. Tem um terreno baldio muito sujo, porém já entramos em contato com algumas pessoas para limpar, só que não tivemos o retorno. Se tiver como o senhor mandar alguém para verificar, nós ficamos gratos aqui. Todos os vizinhos estão reclamando esse lugar. Tem criança especial aqui, inclusive na rua, que já foi picada por aranha, e também tem uma casa abandonada que ninguém tem preocupação com ela. Agradeço, é o ouvinte Beatriz que manda aqui. Tá bom. Primeiro, Claudineia, obrigado pela sua simpatia e alegria na mensagem, reconhecendo o trabalho que a gente vem fazendo. Obrigado do fundo do meu coração. E a Beatriz, também vou precisar do endereço direitinho desse terreno para que a gente possa acionar a fiscalização, para a fiscalização acionar o proprietário para que dê manutenção direitinho. Se o proprietário não der manutenção, a gente pode entrar com os nossos servidores públicos, fazer a manutenção, só que a gente cobra do proprietário daí. Se for um terreno público, também providências da Prefeitura Municipal. Por isso que eu preciso do endereço direitinho, da localização, para que a gente possa tomar providências. Que apresentaram uma demanda, quase que um pedido de socorro dos moradores e rancheiros do Rio Bonito,
que há muito tempo estão enfrentando problemas com relação ao fornecimento de energia elétrica. A energia muitas vezes cai ali, as pessoas perdem alimentos, tem alguns comerciantes, rancheiros, enfim, uma situação um pouco delicada. Inclusive até recebi do meu xará, o Juninho, o Juninho Cecílio, o Juninho, eu chamo ele de Juninho da Cinevídeo, né, que não tem mais a Cinevídeo, bons tempos, e o Juninho relatava para mim uma conversa que teve talvez de um grupo de moradores do período que eles ficaram no último final de semana sem energia elétrica. O senhor tem recebido reclamações com relação a isso lá no Rio Bonito? Eu recebo de toda a cidade, né? Acho que essa predisposição em ajudar a população, essa acessibilidade, acho que todo mundo tem meu telefone celular aqui em Botucatu. Muitas vezes, antes de reclamar para a CPFL, né, eles me acionam e também não há problema nenhum. Faço questão de intermediar, tentar buscar solução e cobrar a CPFL. A gente já teve uma reunião com a diretoria aqui da CPFL, algumas coisas que eles se comprometeram foram feitas, inclusive podas de árvore, né, nesse trecho dos alimentadores do Rio Bonito, da mina. Eu acho que outra manutenção deve ser feita, mas vou sair daqui, vou cobrar novamente a CPFL, mas eu acho muito interessante, Júnior, como vocês faziam quando eu trabalhava na Sabesp. Até uma sugestão, né? Eu, quando trabalhava na Sabesp, eu algumas vezes estive aqui na Criativa falando da crise hídrica, falando de melhoria de serviços, investimentos, prestando contas à população, enquanto eu era superintendente aqui. Vale muito a pena um convite, né, não só da Criativa, da imprensa, botar a CPFL aqui em contato com a população para que a CPFL entenda um pouquinho do termômetro, né, e do nível de insatisfação da população de Botucatu, em especial em alguns pontos, né? Rio Bonito é um deles. Confesso e tenho que admitir que os funcionários da CPFL de Botucatu, especialmente a Urzila, o Guilherme, o gerente operacional novo que chegou aqui, eles têm se desdobrado para atender a demanda da população, em especial o Guilherme, né? A resposta muito rápida, 24 horas no ar, um gerente operacional realmente que dá a resposta para a população, que está no trecho, acompanhando o serviço, mesmo na madrugada. Eu já presenciei isso algumas vezes, mas é importante trazer os executivos da CPFL aqui para que possam prestar contas também, né? A prefeitura sempre vai ser uma intermediária. No caso do Rio Bonito, né, vou sair daqui e vou cobrar de novo eles, mas é fundamental, primeiro, que a população faça o registro da reclamação no 0800. Muitas vezes a reclamação vem no meu telefone, né, eu cobro a CPFL, eles entram no sistema e falam, não tem nenhuma reclamação aqui. Então o 0800 é fundamental, né? E é importante a gente fazer uma mesa redonda, trazer os gerentes executivos da CPFL para prestar contas à população também. Eu acho que não pode queimar etapa, né? No caso do Rio Bonito, a reclamação é justamente essa, liga no 0800 e não tem resposta. Eu, por exemplo, até hoje estou esperando trocar a lâmpada na rua da minha casa lá, que não foi através do 0800, mas talvez a insatisfação da população é justamente essa. O canal de comunicação ele é extremamente falho, muitas vezes. Em algumas oportunidades resolve. Aí a população ela fica... não sabe para onde correr. Corre para o veículo de comunicação para pedir socorro para o prefeito. A população acho que entende que a CPFL é o primeiro passo, mas quando não tem a resposta, ela pede socorro para o veículo de comunicação e a gente repassa aqui. Não, e eu todas as vezes repasso para a CPFL, marco as reuniões, cobro, eles dão um retorno à CPFL e não posso reclamar. Quando tem chegado para mim, eu tenho cobrado pelo menos retorno, eles dão, e eu dou retorno para a população. Mas a gente não pode deixar de fazer o registro, mesmo que seja ineficiente, é isso que eu quero dizer, porque o 0800 é o termômetro que a CPFL tem, né? Ou pelo menos, se a gente começar a fazer por exemplo, faltando energia numa rua, ou uma lâmpada queimada, todo mundo da rua ligar no 0800, pegar os protocolos, com certeza isso vai ser objeto de análise crítica da alta direção da CPFL. Por isso que a gente não pode cansar de abrir isso aí não... né, esses protocolos 0800. Senão eu vou lá como prefeito, cobro eles e já recebi dezenas, talvez centenas de respostas desse jeito. Vem um bonitão lá de Campinas e fala assim, ó, prefeito, tá vendo? Nessa rua que o senhor está reclamando tanto, teve 3 chamadas na CPFL no prazo de 6 meses. Teve 3 protocolos. Daí eu explico que esses 3 protocolos representam a insatisfação de uma rua inteira. Então é importante sim ligar no 0800 para que a CPFL faça essa análise crítica e entenda a nossa insatisfação. Eu vou continuar cobrando a CPFL sempre que chegar para mim
as mensagens de insatisfação. E além da Orzila, que o senhor citou, que atende sempre muito bem, se desdobra, além do Guilherme, que eu não conheço, gostaria de conhecê-lo e trazê-lo aqui, o pessoal de campo, né? Pessoal de campo, equipes pequenas que se desdobram no tamanho que é da cidade, que é a cidade de Botucatu. A nossa cobrança é a estrutura que a CPFL dá aqui para Botucatu. Mas o pessoal de rua, mandar um abraço ao Zenaidão, que deve estar escutando aí, o pessoal de rua são verdadeiros heróis, né? Estão de madrugada ali, a hora que for, estão lá trabalhando, mas a equipe é sempre muito pequena. Júnior, o pessoal, que eu frisei isso aqui, o pessoal da CPFL de campo de Botucatu, né, trabalham muito, mas a estrutura já não é uma estrutura adequada, sim. Né, para poder dar atendimento a toda uma cidade. Por isso que a gente tem que cobrar, vamos continuar cobrando. Né? Eu vejo que eles, pelo menos a gerência local, os funcionários, eles se empenham muito para atender a nossa demanda. Mas quando eu falo insistir em abertura de protocolos, é que para a alta direção ver, o que está acontecendo em Botucatu, tanto chamado desse jeito. Vamos lá. Muitas perguntas chegando aqui, acho que não vai dar tempo de a gente responder todas, mas vamos tentar dar uma acelerada aqui no processo. Vamos lá, vamos ouvir. Bom dia, Anderson, bom dia, Júnior, bom dia, prefeito. Parabenizando desde já pela gestão, na minha opinião, a melhor gestão de todos os tempos aqui de Botucatu. Prefeito, uma pergunta. Na estrada Serra d'Água foi feita a pavimentação, ficou ótima, excelente. Porém, qual a possibilidade de instalação de lombadas aqui? Porque aqui virou uma pista de corrida, o povo não respeita e acabou se tornando muito perigoso. E eu gostaria de saber também qual a possibilidade da prefeitura auxiliar a população de Botucatu, porque nós estamos passando por um período muito difícil de pandemia, mas existem estabelecimentos que estão com preços de produtos abusivos demais. Você vai num certo estabelecimento, um produto custa 12, no outro você vai, ele custa 20. Entendeu? Qual medida devemos tomar? O nosso ouvinte Fernando, prefeito. Fernando, bom dia, prazer falar com você. Obrigado pelo reconhecimento do trabalho que vem sendo feito. Né? Isso nos dá alegria e força para continuar. Em relação à Estrada Serra da Água, né? Um esforço muito grande, uma demanda antiga da população daquela região, do Califórnia 1, Califórnia 2, né? Outros bairros que a gente tem naquele setor, né? E a gente conseguiu, depois de muito tempo, muito empenho, muito esforço, canalizar recursos para poder fazer a pavimentação. Triste saber que as pessoas têm imprimido uma velocidade não compatível com a via. Já pedi para o Guilherme acionar o setor de mobilidade urbana e também o Rodrigo Taborda para que a gente possa avaliar quais são os melhores locais para a gente colocar as lombadas e, infelizmente, instalar as lombadas, né? Custo público adicional, simplesmente porque as pessoas não respeitam a velocidade de tráfego naquela via. Lógico que é uma via rural, que não é para imprimir velocidades altas, mas a gente vai fazer esse estudo sim, Fernando, para poder trazer segurança para aquela região. Todo lugar novo que a gente pavimenta, que implanta a infraestrutura, é incrível. Passou 2, 3 semanas, as pessoas já pedem para instalar lombadas por falta de respeito de limite de velocidade. E em relação aos preços, né, a prefeitura ela não tem a competência de regular preços, né? Infelizmente, eu gostaria de poder ter essa competência. A gente não tem essa competência, mas eu vou estar solicitando ao PROCON do município uma atenção maior a essa situação, né? E vou também solicitar ao Fernando, quando você pegar, ou qualquer outro município, pegar uma situação de discrepância muito grande de um estabelecimento para outro, do mesmo produto, com o mesmo volume fornecido, né? Tirar uma foto, tirar foto dos dois estabelecimentos e foto também dos produtos para poder encaminhar para o PROCON para que ele possa agir. Fica muito mais fácil o PROCON agir numa situação como essa. Vamos lá, seguindo aqui, nosso ouvinte Pedro Dias. Gostaria de saber do Pardini se existe algum projeto de reforma para a estrada de terra. Agora vou tentar falar o nome aqui. Yoshioka, na colônia Santa Maria. Solicitou algumas vezes e até agora não foi feito e está estragando todos os veículos ali, prefeito. Pedro, bom dia, prazer falar com você. Eu tenho que ser honesto, né? Tem algumas pessoas que até reclamam dessa honestidade, né? Ali é uma estrada rural, né? E as estradas rurais, em geral, elas são de chão batido, a não ser que a gente tenha condições de tráfego diferentes, uma intensidade maior,
né, o desenvolvimento muito grande dessa região. A estrada que você menciona é uma estrada importante, mas é uma estrada rural, com tráfego não tão intenso. E a gente tem ainda, Pedro, em Botucatu, alguns bairros na cidade, dentro da cidade, né, muito adensados, como é o caso de Rubião Júnior, algumas ruas ainda do Riviera, que ainda não tem pavimentação asfáltica. Então a gente tem que, por questões de estabelecimento de prioridade, e o administrador público tem que fazer isso, né, primeiro avançar na pavimentação nas ruas urbanas, para depois a gente começar a estabelecer prioridade para asfaltamento de estradas rurais. Então, primeiro asfaltar Rubião Júnior inteiro, para depois iniciar um programa de asfaltamento de estradas rurais. 8h52, aqui no nosso Facebook, bastante gente elogiando o prefeito, a Beca Nascimento, também a Vanessa Crivelli, mandou um prefeito do meu coração, mandou um coraçãozinho, faz sucesso ali no Facebook, hein? Obrigado. Que mais aqui? A Patrícia Correia, Patrícia Cristina Correia também elogiando o prefeito. Estou tentando achar uma pergunta aqui. O Zé Manuel Leme, conhece? Conheço bem. Já mandou uma pergunta aqui sobre a vacinação, a dose de reforço. Qual é a dose que está sendo aplicada? Qual a vacina que está sendo aplicada? Pergunta o Zé Manuel Leme, entre outras. O Facebook vai comendo pergunta aqui. Quem mandou pode repetir a pergunta depois. Bom, primeiro o Mané, um abraço para o Mané, também um servidor público. O Mané, ele fazia uma brincadeira com ele aqui, a gente jogava futebol, né? E ele geralmente jogava no time contrário. Eu não lembro do Mané ganhar um jogo nosso, viu, Mané? Não lembro disso. Ele era muito esforçado, às vezes passava até do tom, do limite para tentar ganhar, mas não lembro de ter perdido um jogo dele, não. Mas, Mané, a gente está aplicando agora na dose de reforço para os nossos idosos. A gente começou a aplicar as doses que a gente tem disponível, e dose boa, vacina boa é vacina no braço. A gente está aplicando a vacina da AstraZeneca Oxford como início de terceira dose aqui em Botucatu para os idosos que tomaram 2 doses de Coronavac. Bom dia, Pardini. Com a volta 100% das aulas, os funcionários precisam de condições seguras para trabalhar. Existe um grupo de funcionários relatando a falta de equipamentos básicos como água sanitária, papel toalha, entre outros. E as máscaras descartáveis que estão entregando nas escolas para uso dos funcionários só estão sendo distribuídas aos professores. Quem mandou pergunta aqui para a gente foi a nossa ouvinte, Paula. Paula, bom dia. Prazer falar com você. Esse eu quero o contato, viu, Guilherme? Quero o contato da Paula para tratar diretamente com a Secretaria de Educação. O que eu vejo nas escolas de Botucatu, pelo menos na rede municipal, são servidores muito bem paramentados, né? Mais bem paramentados do que na área de saúde, né? Eu não vejo, por exemplo, as nossas enfermeiras nos postos de saúde trabalhando com face shield. Eu não sei falar essa palavra em inglês. Tá certo. Isso aí. Né? E na educação a gente tem os nossos profissionais com face shield, a gente tem disponibilizado todos os EPIs necessários, mas se em alguma escola está faltando alguma coisa, a gente tem que resolver. É inadmissível. Então a gente vai trabalhar para solucionar essa situação, mas deve ser pontual. Se puder me passar o contato, né, acionar imediatamente a Secretaria de Educação para que façam a fiscalização nessa escola e tome providências. Guilherme, trata para mim pessoalmente disso, por favor, dessa escola em especial. Prefeito, nós temos pelo menos aqui umas 2 dúzias de perguntas aqui para responder ainda. Infelizmente não vai dar tempo, porque o nosso tempo já está estourado aqui, 8h56. Vamos ter que deixar agendado já uma próxima oportunidade para você voltar aqui com a gente. Anderson, um prazer sempre estar aqui com vocês, agora presencialmente. A gente sente mais a temperatura aqui das perguntas, né? Temperatura das perguntas do Facebook e do WhatsApp, mas aqui quero falar para o povo que é muito frio. Eles ligam ar-condicionado no último aqui, não sei que esse pessoal tem tanto calor. Não, né? É que o coração é aquecido. Quem está de frente com o ar que sou eu agora e ele está passando frio. Rapaz, no verão eu vou vir de blusa aqui, de capote, ninguém vai entender nada porque eu estou morrendo de frio aqui. Mas obrigado pela oportunidade mais uma vez, Anderson Júnior, sempre um prazer estar aqui. Agradecer a gentileza da população de Botucatu, sempre muito respeitosa comigo, né, e com as nossas equipes, é muito gentil. Isso faz com que a gente tenha o prazer e a vontade de atender todas as demandas, mesmo quando elas não são de gestão específica da prefeitura, como é o caso da Fazenda Lajeado, como é o caso da CPFL, muitas vezes casos relacionados à Sabesp, mas estou sempre disponível ao DR, Rodovia Tietê. Se você levantar, boa parte das perguntas que eu respondi são de concessionárias, de empresas que trabalham aqui, mas que a prefeitura vai continuar ajudando a população
na cobrança, intermediando essas questões. Muito obrigado pela oportunidade. Só uma última questão que o ouvinte tinha mandado há um tempão, logo no começo, Claro. A gente não queria deixar ele sem essa resposta. É o Edmilson e a Dani, são um marido e mulher, imagino eu. Eu gostaria de saber, Pardini, por que o senhor aceitou a contratação de terceirizados com uma empresa de Iperó e não de Botucatu? E por que 2 empresas de terceirizados? Aí eu perguntei qual área, né, que ele estava se referindo, ele falou que é a área da educação. Edmilson, Dani. Edmilson, isso. Bom dia, prazer falar com vocês. A administração pública ela tem que licitar, né, os serviços terceirizados. Então, não é de gestão do prefeito, de nenhum prefeito do Brasil, falar que uma empresa da cidade A, B ou C vai ganhar uma licitação. Gostaria muito que todas as empresas de Botucatu ganhassem as licitações aqui em Botucatu, mas isso não compete ao prefeito. A gente tem que licitar o objeto do serviço e o melhor preço na lei de licitações no Brasil ganha a licitação. Muito bem, algo mais aí, Júnior? Vamos para o intervalo comercial? Hoje vai atrasar um pouquinho. Obrigado, viu, prefeito? Obrigado pela oportunidade, dia. um abraço para vocês. Bom dia, bom trabalho e bom feriadão. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta com o encerramento do Bom Dia Criativa. Bom Dia Criativa. Compromisso com a verdade. Se você é exigente na qualidade dos produtos que compra, a Portales Portas e Janelas é a resposta. Ela mantém a